Olá, pessoas! Nani Fernandes aqui, seja bem-vindo ao Recanto da Coruja Negra. Estou de carinha lavada, para quem me acompanha no TikTok e nas outras redes, sabe que eu estou um pouquinho debilitado com a questão da minha saúde, tá? Mas na medida do possível eu vou trazer aqui algumas reflexões aqui para você que está me assistindo, tá? Os vídeos talvez fiquem um pouquinho compridos, mas vale a pena você assistir, tá bom? Não esquece de interagir aqui, mandar os seus comentários. A gente tem aqui a nossa proposta, que é um recanto, né? Justamente um refúgio para a espiritualidade livre. O cachorro vai ficar latindo, gente. Tem que fazer. É um refúgio para a espiritualidade livre, justamente para que a gente tenha um lugar neutro, onde todos tenham direito de fala aqui, obviamente com a questão de respeito, a questão ali de agregar, não de agredir ninguém, certo? O tema desse primeiro vídeo, certo? Eu quis trazer para você um pouquinho sobre uma reflexão com relação a nós seres humanos, tá? Temos assim, por ordem biológica, que nascer dói. Temos por ordem biológica que nascer dói, certo? Dói para a mãe, dói para o bebê na hora do parto, e esse é um processo, certo? Biológico. Inclusive, pós a questão parto, existe toda a parte de esterogestação, onde o organismo, tanto da mãe, que passou 9 meses se modificando, certo? Para poder gerir aquela gestação, né? Para poder se preparar para aquela gestação, quanto o do bebê, que foi sendo gerado, adaptado num ambiente estéril, num ambiente que fornecia todos os recursos, num ambiente onde ele tinha uma conexão única com a mãe, certo? E pós o corte do cordão umbilical, principalmente, né? Ele tem que respirar por conta própria, ele sofre com isso porque a questão da água dos pulmões ser liberada, aonde vem o choro, certo? E tudo isso, se você parar para analisar, é a questão do sofrimento. Aí você fala assim, Diana, então nós seres humanos somos feitos para sofrer. Nós temos ali questões existenciais ligadas ao porquê viemos ao mundo, porquê sofremos, porquê amamos, porquê estamos aptos a conviver num mundo cheio de maldade, coisa do tipo. Calma, tá? Vamos segurar a onda e vamos entender o que está por detrás disso. Hoje o que a gente vê muito, principalmente nos mais jovens, né, é uma desvirtuação, uma desconexão do que é o nosso eu mais primitivo, falando desde ciência básica até a parte espiritual, que é o nosso intuito falar aqui nos dois contrapontos, certo? Se a gente parar para pensar, a primeira função do ser humano, logo após a questão do parto, do nascimento, pós o corte do cordão umbilical, é a respiração. Que inclusive é o que eu estou com problema aqui agora. E é por isso que eu trouxe esse tema. A primeira coisa que a gente tem como reflexo primitivo é a respiração. Sem a respiração, ali, após o corte do cordão umbilical, a gente morre, certo? Então, isso é a primeira dor que a gente sente. E, com o passar do tempo, isso por ser tão instintivo, tão programado na parte anterior aqui do cérebro, né? Que é a parte mais primitiva, tronco encefálico, tudo certinho, a gente acaba até esquecendo que é a coisa mais importante que a gente tem, e que é a coisa mais natural também que a gente tem, certo? E
principalmente é a coisa que mais nos conecta com nossos estágios, né? Eu costumo dizer que a gente tem alguns estágios, sendo o nosso físico, certo? O nosso corpo físico, que ele é ativo à questão de reações em contrapartida ao ambiente. Temos a nossa parte química, que envolve toda a parte interna de troca de neurotransmissores, hormonal, tudo mais, que também faz parte da questão física, porém ela é uma coisa muito mais química que a gente não controla, certo? Então ela é reativa a estímulos internos e externos, certo? Que é a mesma coisa de dizer que mas não existe livre-arbítrio. Existe, porque se você é seu cérebro, e mesmo que você tenha somente 5% de atenção ligada, certo? Focada, e que você tenha a consciência, os outros 95% é o seu sistema operacional, certo? Da sua máquina corpórea, que está mantendo isso em ordenada forma para que o seu corpo funcione. Então não quer dizer que você não tem livre-arbítrio. Óbvio que quanto mais conhecimento você tem sobre o funcionamento do seu corpo, o funcionamento da sua mente, da sua microbiota intestinal, que seria o segundo cérebro, você entende do seu comportamento, das suas motivações, inclusive isso te ajuda a encontrar e entender o seu propósito. Muitas pessoas estão perdidas hoje justamente pela falta desses conhecimentos e pela alienação que o mundo faz questão, certo, que ocorra. Então, assim, voltando à parte da respiração, porque é a primeira parte que a gente precisa focar, certo? Desculpa, gente, eu ainda tô bem ruinzinha. A parte da respiração, ela é não só a questão de troca de oxigênio, certo? De entrada e saída, inspiração e respiração. Ela faz todo um processo físico e químico no nosso corpo, certo? Que permite que o nosso corpo esteja vivo. Mas mentalmente, quando você tem a questão desses corpos em alinhamento, você consegue ter ali outros processos, além do físico e do químico. Além do físico e do químico, eu costumo dizer que a gente tem a mente, certo? Que é essa consciência e essa questão toda comportamental, mental, pensamentos funcionais ou disfuncionais, respostas de pensamentos e até mesmo de vibrações, de criações dentro da nossa mente, que muitas vezes elas não são reais devido a um estado ansioso, depressivo ou coisa do tipo, tá? Ou outra patologia. Temos também o que eu chamo de nosso eu superior, que pode ser chamado de espírito, pode ser chamado ali dessa parte mais extra, certo? Do nosso cotidiano ali ligado à ciência, que apesar de tudo existem estudos falando sobre isso, nossa interligação sistêmica, tanto em ambiente quanto com o universo, com as energias, etc. E desse eu superior, a nossa conexão com o nosso Criador. Esquece religião, tá? Esquece. Tem católica que é Deus, tem os judeus, tem os protestantes, tem a parte africana, tem brasileiro também, que tem vários N. O X é indiferente do nome. Existe um Criador superior, certo? Aonde, pensa comigo, em grande parte das religiões, para não dizer todas, esse Criador, ele é onipresente, onipotente, onisciente, e indiferente das ramificações que ele tenha dentro da cultura, da história, etc., pense, se somos criaturas
que foram criadas por ele, nós somos como se fosse dentro de um sistema corpóreo universal, veias, microveinhas, por toda essa parte de dimensão onipresente, onipotente, onisciente, certo? Então, tem alguns que estão mais afastados, mais periféricos, mas não deixam de ser. E tem os que estão mais aproximados, com maior consciência, onde o seu eu superior está conectado, mais próximo, certo? Da raiz ali, mais próximo. E isso vai sendo trabalhado com consciência, com várias outras questões, certo? E aí você pensa assim, mas e como que eu vou saber em que lugar desse sistema eu estou? Quando a gente fala de propósito, é como se dentro desse grande sistema corpóreo, cada função dentro desse sistema fosse um propósito diferente. Vamos supor, o pulmão, ele é a parte respiratória de um sistema corpóreo. Qual que é a função dele? É captar, processar, purificar, certo? Dentro desse processo, e dissipar limpo. Troca de gás, certo? De uma forma bem simples explicando isso, tá, gente? Se eu errar alguma coisa aqui, aceito correções, tá? Mas o intuito é ser um pouquinho mais lúdico. Então, o que acontece, tá? Eu tô dando esse exemplo da questão respiratória porque é o tema aqui, mas a gente vai esmiuçando melhor cada sistema. Então, imagina que uma pessoa, certo? Que em algum momento na vida, certo? Se não teve uma crise existencial, vai ter, tá? Isso daí... Se não teve uma crise existencial, vai ter um momento da vida, tá? Isso é o básico do ser humano. Onde, por N fatores, ele se sentia deslocado no ambiente que ele estava, ele deprimiu em algum momento ali porque para ele o ambiente era supérfluo, para ele tudo era vazio, ele tinha pensamentos existencialistas muito profundos, ele tinha interesses de estudos diferenciados, ele não era reforçado pelo ambiente para ter ali uma motivação naquilo que ele amava, naquilo que ele gostava. E o que acontece dentro desse histórico? Em algum momento ele percebe que ele tem uma sensibilidade maior e, ainda mais agora com a internet que ficou mais fácil e democrático, ele descobre que ele é médium. Isso médium indiferente porque todos nós somos em algum grau, tá? Mas vamos supor que ele é médium ali de passagem, ou o médium de passagem ele seria um bom exemplo. O médium de passagem nada mais é do que uma pessoa que geralmente atrai pessoas com um padrão de vibratório baixo ou espíritos de vibração baixa, certo? Que precisam de ajuda e que geralmente ficam depressivas, que ficam debilitadas da saúde física, sem muita explicação, que tem alguns problemas ali, geralmente tem sonhos lúcidos e geralmente com um teor assim mais pesado, certo? Pressentem coisas, sentem cheiros, principalmente cheiros estragados ou coisas do tipo, às vezes não é sinusite, tá? Mas geralmente esses cheiros estragados só ele consegue sentir e logo depois vem uma confirmação de algo estranho, né? E aí o que ocorre? Ele começa a estudar, a compreender. Muitas vezes ele não vai encontrar um apoio em um centro ou em algum lugar, mas ele começa a entender que aquela existência dele tem uma função. No começo, geralmente, ele tem a crise existencial de pensar, putz, por que eu?
por que eu vou sofrer disso, por que eu fui escolhido para isso, eu não queria ter essa mediunidade, porque, para quem acha que a vida de médium é vestir branco, ir pro terreiro e acender velhinha, cara, vocês não têm noção o que é de fato a vida de um médium, de uma pessoa espiritualizada. É um BO grandíssimo, mas uma vez que você entende o seu propósito e o aceita, você consegue ter resiliência para passar pelas coisas, certo? Então assim, ele encontrou a função dele. E qual que é a principal função dele? Fazendo link com a questão do pulmão no sistema. Ele é uma veinha, vamos dizer assim, um alvéolo pulmonar, tá? Que seria a partezinha que eu vou colocar um desenho aqui, um alvéolo pulmonar, que qual que é a função dele? Ele atrai aquilo que precisa de ajuda, né? Que no caso faz uma função dentro do sistema que é ajudar, certo? Vamos supor um espírito ou uma pessoa que está com problemas de baixa vibração. Ele vai fazer a função dele ali num passe, numa oração, seja lá como for, em qual religião for, certo? E vai devolver para o universo e para essa pessoa, para esse espírito, a purificação daquilo. Ele está fazendo a execução de transformação, de transmutação, entende? E quando ele faz isso, ele consegue preencher um vazio da existência humana, certo? Que é, cara, realmente eu achei minha função. Então você imagina que assim, se para nascer a gente precisa respirar, a gente precisa desse sofrimento, e nesse processo todo da nossa vida, até a gente ter a consciência do nosso lugar no nosso sistema universal, dentro do Criador, certo? Dentro da vamos dizer assim, dessa parábola que eu dei para vocês, leva-se anos. Imagina para quem precisa recomeçar. Como assim, Jenny, recomeçar? Se para nascer dói, para renascer dói mais ainda. Isso pode parecer muito duro, mas quando a gente está num ambiente onde a gente, de alguma forma, é negligenciado e a gente, tem a necessidade de fazer parte de um bando que não é o nosso, de tentar se adequar, de tentar forçar um quadrado entrar num círculo, sabe, naquelas pecinhas de montar, de tentar se podar e seguir algo que não é o nosso propósito, a gente adoece muito, a gente sofre demais, a gente vivencia uma mentira e uma desconexão, não é só desvirtuar, é uma perda de identidade tão grande que quando a gente chega no fundo do poço, a gente percebe e fala assim, cara, não tem mais solução. E muitas pessoas se suicidam por conta disso, cometem atos contra si mesmo, ou buscam em vícios, em qualquer outra coisa, algo para amenizar isso. Mas quando a pessoa, muitas vezes, tem uma passagem ali, um papo igual a esse, ou Deus coloca ali, né, dentro do seu gigantesco sistema, algo que faz ela perceber o propósito dela e ela recomeça, a dor é tão grande ou maior no processo do que na gestação. Só que não é mais uma gestação onde você dependa de uma mãe. É uma gestação que você depende de você se desconstruir e reconstruir dentro daquele propósito que, vamos dizer assim, tem uma necessidade muito grande de força de vontade, certo? E de coragem, e que é um processo tão mágico quanto a gestação. E o melhor de tudo,
quando você renasce, por mais que tenha o sofrimento, você renasce dentro desse sistema e você consegue se sentir completo. E dali por diante, cada momento passa a ser uma sensação de um novo respiro, de uma nova troca. Toda essa parte que a gente vê hoje das manifestações, lei da atração, da gratidão, as pessoas banalizaram e falaram tanto, principalmente os coaches, que a gente pega até ódio, mas, cara, a realidade da vida é que cada minúscula situação, cada minúscula coisa que a gente muitas vezes não percebe, até falando em questão hormonal, mas cada milésimo de segundo é uma dádiva gigantesca e que, por conta de um sistema, de um acumulado de informações, eu vou ficar rodando feed, eu vou ficar o que acontece? Você esquece de respirar. São tantas coisas te comprimindo, te diminuindo, que você respira. Numa crise de ansiedade você tem isso. Mesmo você oxigenando 100%, você fica... Por quê? Porque o seu corpo está numa situação de luta e fuga, numa situação de alerta cerebral, que ele acha que você vai morrer em qualquer momento. E, gente, olha que situação. Você não tem culpa dos seus traumas, você não tem o que fazer com eles, a não ser buscar entender eles. E nesse processo de desconstrução dos traumas e reconstrução do seu self, onde você vai passar por essa fase toda de gestação mágica, que vai ter momentos oscilantes, que vai ter momentos ali difíceis, e depois do nascimento, quando você encontrar essa parte desse propósito, cara, vai ser a coisa mais incrível da sua vida. E, sério, dificilmente alguém vai querer voltar atrás depois disso. E o intuito do Recanto da Coruja Negra, o intuito daqui, desse papo que a gente está tendo, é justamente esse. É você, eu, pessoas que você quer indicar, pessoas que estão abertas a esse tipo de papo, encontrar o seu propósito e viverem num equilíbrio, aprendendo, obviamente, porque a vida, ela vai ser, como eu costumo dizer, um bom marinheiro, ele não é aquele que sabe ajustar a vela em si, mas é aquele que resiste a cada tempestade. Então, você aprender a velejar pela sua vida sem deixar a água, ou seja, o externo, as influências negativas, tanto espirituais quanto materiais, sociais, adentrarem o seu barco para ele não naufragar, cara, é isso. É sobre isso, é você ter equilíbrio e saber, dentro do seu propósito, curtir o processo durante a vida para chegar no seu propósito. Vivenciar o seu propósito como navegante, certo? Indiferente de qual que for a rota. Indiferente de qual sistema ali, você está dentro do Criador, conectado com o seu eu superior. O que você não pode, em hipótese alguma, é perder essa hierarquia onde você deixa de cuidar do seu corpo, deixa de cuidar da sua mente, deixa de cuidar do seu corpo, deixa de cuidar do seu sistema todo aqui de ação e reação em sociedade,
Deixe de cuidar da sua mente, deixe de cuidar do seu eu superior, que é a sua conexão com o Criador. Certo? Então, essa é a minha reflexão hoje para vocês. Peço desculpa porque eu estou bastante ofegante ainda, porque estou com alguns problemas respiratórios. Não vou editar esse vídeo vai com todos os erros e latidos e etc. Certo? E eu espero que esse papo, de alguma forma, transforme a vida de vocês como transformou a minha. E olha, levou muito tempo mesmo, para eu me permitir trazer isso para vocês. Então, não esqueça de comentar aqui o que você achou. Dê suas sugestões aqui sobre o que você gostaria de bater papo comigo, tá? E em breve eu trago novos vídeos. Ah, e não esquece de seguir lá na rede vizinha, tá? Para acompanhar conteúdos, que eu sempre posto conteúdo sobre magia, sobre reflexões, sobre formas simplificadas de como você viver uma espiritualidade livre, tá bom? Beijão pra vocês. Até mais tarde.